Oi gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar respondendo uma tag de ano novo aqui junto com vocês e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vi esse vídeo lá no canal da Tassiele Alcoleia, achei bem legal e resolvi vir aqui e responder as perguntinhas também. Bom, a Tassiele falou que ela também achou essas perguntas lá no canal da Dani Nosses e ela respondeu ela fez essa tag em 2014 para 2015, só que aí a gente converteu as perguntas tudo para esse ano de 2020. Então, bora começar. A primeira pergunta é: qual foi a melhor coisa que te aconteceu esse ano de 2020? Bom, a melhor coisa que aconteceu pra mim foi ter os meus pais vivos, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Isso foi, sem comparação e sem dúvida nenhuma, a melhor coisa que me aconteceu. Já seguindo, assim, na mesma pergunta, assim, digamos, qual foi a coisa mais desafiadora que te aconteceu esse ano? E pra mim foi ter os meus pais internados com Covid. Eles foram diagnosticados com Covid e isso foi desesperador porque os dois pegaram juntos na mesma época, na mesma fase, eles ficaram internados e assim, foi algo muito complicado. Eu não desejo isso pra ninguém, foi muito ruim. Eu nunca tive que decidir tanta coisa assim na minha vida e não ter minha mãe ali por perto foi a pior parte, porque eu fui uma pessoa que cresci sempre muito dependente da minha mãe. A minha mãe sempre fez tudo, resolveu tudo pra mim. Então não ter a minha mãe assim perto, porque na hora que aperta a gente sempre corre pra mãe, né? E não ter a mãe ali pra correr pros braços foi muito complicado. A terceira pergunta foi: qual foi a alegria inesperada que aconteceu este ano? A alegria inesperada que aconteceu foi eu ter chegado a 2.000 inscritos aqui no canal. Foi a melhor coisa, assim, pra mim. Era uma coisa que eu desejava já por muito tempo e que eu queria e que eu não esperava conseguir esse ano, né? Eu tinha como meta, mas, assim, não era certeza que eu ia conseguir porque eu procrastinei muito esse ano. Foi o ano que eu tive um pouco de crise de ansiedade, então eu acabei deixando algumas coisas de lado e o canal foi um deles que eu tive tempo suficiente para me dedicar nele e eu acabei não perdendo esse tempo, né, não me dedicando o quanto eu queria. Então, assim, eu não esperava bater 2.000 inscritos por conta desses acontecimentos, por conta dessas falhas que eu dei, né, essas mancadas. Bom, a quarta pergunta foi: qual foi o obstáculo inesperado? E o obstáculo inesperado, acho que não só pra mim, quanto pra todo mundo, assim, do mundo mesmo, foi esse vírus, a Covid-19, né, gente? Foi algo assim que chegou e a gente não estava esperando e foi algo terrível e acho assim que pra todo mundo foi a mesma coisa, né? Não tem nem o que dizer, né? Porque a gente passou por poucas e boas e assim, só Deus mesmo para nos manter firmes. A quinta pergunta foi: escolha 3 palavras para descrever 2020. Para mim, as minhas 3 palavras primeiro, desafiador, porque foi um ano que me desafiou a sair da minha zona de conforto, porque eu fui demitida e aí eu trabalhei desde os meus 15 anos até os meus 23 anos seguidos, assim, sem parar. E aí eu fiquei em casa, esse tempo foi o tempo que eu tive pra me conhecer, então isso foi muito desafiante pra mim. Eu tive algo, como eu disse pra vocês, tive crise de ansiedade, tive que começar a me conhecer do zero. Parecia que eu mesma já não me conhecia mais. E eu tinha tempo suficiente pra ficar comigo e esse tempo foi tipo assim, dentro de uma turbulência, sabe? Muitas indecisões, vários sentimentos, um misto de muitas coisas. Então, eu considero como desafiadora a primeira palavra. A segunda palavra eu coloquei aqui: amor próprio. Amor ao próximo, né?
A segunda palavra que eu coloquei aqui foi amor ao próximo. Esse ano eu comecei a aprender a olhar as pessoas de outra forma. Comecei a ter mais apego assim com a minha família. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais fria. Minha mãe sempre falou: ai, a Arielle é um pouco mais fria, um pouco mais na dela. E esse ano eu creio que eu fiquei mais próxima da minha família. Comecei a ter mais empatia, mais sensibilidade quando as pessoas vem falar sobre algum acontecimento, algum problema. Creio que foi isso mesmo, amor próximo, acho que foi uma palavra assim muito presente pra mim esse ano. E a terceira palavra é amadurecimento. Esse foi um ano que eu amadureci muito, foi um ano assim que não acho que pra todos, né? Todo mundo teve que amadurecer, assim, sem querendo ou não, né? Então, pra mim foi muito bom nesse aspecto, eu amadureci muito, tenho outro tipo de visão, eu coloco as minhas energias, o meu coração de outra forma agora. Então, eu amadureci muita coisa que eu dava prioridade já não é mais prioridade hoje em dia. Então, amadurecimento foi a minha terceira palavra. Sexta pergunta foi: escolha 3 palavras que definem o ano do seu marido ou do seu namorado, caso você tenha um namorado. E eu, na minha humilde opinião, eu acho que a palavra pro Matheus foi desafiador também, porque ele ficou um tempo afastado da empresa, então assim, chegou uma fase que tava nós dois em casa, então a gente começou, ele principalmente assim por ser o homem da casa, fica um pouco pensativo como que a gente ia ficar por esse tempo. A gente ficou bastante tempo em casa, os dois desempregados, digamos assim. O Matheus estava empregado, mas ele estava afastado pelo governo, então assim foi um desafio para ele, né? A segunda palavra foi triste, porque foi o ano que ele perdeu a avózinha dele com suspeita de Covid, e o Matheus cresceu, né, com a avó dele, então ele já estava acostumado, então tinha amor, algo assim que você perder um ente querido é muito difícil, então eu coloco a segunda palavra como tristeza. E a terceira palavra que eu defino para ele foi conquista, porque ele conseguiu um emprego novo, ele trocou de emprego, e nesse segundo emprego que ele adquiriu, ele ficou muito feliz. É um emprego que ele queria muito, ele está gostando bastante, então assim, foi uma conquista, né? Vamos para a sétima pergunta. Quais foram os melhores livros que você leu este ano? E essa pergunta, gente, é muito fácil de responder. Nenhum, eu não li nenhum livro. Esse ano, eu fiquei pensando qual foi o último livro que eu li, e aí eu lembrei que foi o da Fabi Santina, né? O Amor à Primeira Vista. E esse livro o Matheus me deu no Natal do ano passado. Então, quer dizer que eu não li nenhum livro este ano. Uma pergunta: com que foram os seus relacionamentos valiosos? E com certeza foi com a minha família. Eu me mantive muito mais apegada com a minha família, eu conversei mais, foi um tempo que a gente teve assim de mais união. Quando a vozinha do Matheus ficou doente, a gente todos se uniram para poder ajudar, sabe, a cuidar. E quando os meus pais também ficaram doentes, eu tive muito acolhimento com a família. Fora a conversa, né, gente, que eu tive tempo para viver mais tempo com a minha família, porque, querendo ou não, quando a gente trabalha, consome muito o nosso tempo. Na verdade, o nosso trabalho é mais a nossa família do que a nossa própria família, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então esse ano eu tive tempo para viver com a minha família, conversar, e assim, desfrutar, né? Porque é muito bom você poder ter esse privilégio, digamos assim, né? Porque foi num momento ruim, né? Foi por causa de um acontecimento muito ruim, mas eu tive o privilégio de passar esse tempo com a minha família, enquanto outras não puderam, tipo as pessoas da saúde, pessoas que trabalhavam no mercado, essas coisas. Então eu tive um grande privilégio de passar
um momento muito bom com a minha família. A 9ª pergunta é: qual foi a sua maior mudança pessoal neste ano? E com certeza, gente, foi enfrentar os meus medos. Eu digo assim que foi o ano mais difícil pra mim, principalmente quando eu vi os meus pais internados. Eu tive que tomar muita decisão, eu tive que tomar muitas iniciativas, muitas decisões que antigamente eu sempre meio que, como eu tinha muita insegurança, eu sempre corria pra uma pessoa, sempre tinha uma pessoa pra me ajudar, sempre tive o Matheus perto de mim pra poder me ajudar, me aconselhar, sempre tive minha mãe, a minha sogra. Só que eu não tendo com os meus pais internados, eu tive que ficar na casa da minha mãe por 20 dias e eu não tinha assim o Matheus perto. A minha sogra também, meu sogro ficava aqui, né, no quintal onde que a gente mora. Então, assim, eu tive que tomar decisões, tive que, assim, sabe, dar iniciativa em muitas coisas. E eu creio que isso foi a pior coisa, porque eu sempre tive muito medo, sabe, de ir, assim, à frente e errar e não conseguir, sabe? Então, assim, esse foi um ano... Foi o que eu tive que aprender, assim, foi enfrentar os meus medos. Foi, com certeza, a coisa que eu mais tive de mudança. A 10ª pergunta é: de que forma você cresceu emocionalmente? E eu creio que foi no amadurecimento. Volto a dizer a mesma palavra, mas pra mim foi, sim, eu amadureci muito, muito, muito esse ano. A minha mentalidade, assim, foi extremamente outra, tenho outra visão, muitas coisas eu mudei, forma de pensar, o jeito de agir. Então, com certeza, amadurecimento. E a última pergunta, não menos importante, é: de que forma você cresceu espiritualmente? Pra começo, já vou dizer assim, gente, que eu sou muito falha mesmo, mas eu assisti muito mais palestras do que antes, assim, sabe? Ouvi muitas palavras, escutei mais hinos e conversei muito, muito com Deus. Eu e a minha sogra também conversamos bastante sobre a palavra, sobre a escritura, sobre os mandamentos. Então, assim, espiritualmente, eu creio que eu tive um pouco mais próxima de Deus, mas eu ainda tenho muito, muito, muito a melhorar, gente. Eu sou muito falha, quem sou eu, né, pra dizer alguma coisa assim, mas eu tive momentos assim muito fortes com Deus esse ano, então foi então é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de responder essa pergunta. Eu sei que o vídeo ficou um pouco sério, porque eu vim aqui e respondi, mas eu respondi de sincero coração. Eu espero que eu não tenha sido muito repetitiva e falado muitas coisas assim, tipo, meio vagas, porque, gente, eu planejo tudo na minha cabeça, mesmo aqui anotado. Quando eu vou falar com vocês, às vezes some da cabeça. Mas eu espero muito que vocês tenham se sentido assim, amigas de mim, porque é assim que eu me senti à vontade pra gravar esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aqui embaixo respondendo alguma dessas perguntas, como que foi o seu ano, se você perdeu algum parente, um ente muito querido ou alguém próximo de vocês por conta dessa pandemia, e como que você sentiu esse ano. Se for, descreva pelo menos uma palavra de como que foi esse ano pra você. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um big beijo pra vocês. Feliz ano novo. E até o próximo vídeo, que talvez seja ano que vem, 2021. Beijo. Tchau!